Oi turma, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós terminaremos o conteúdo que nós iniciamos na aula passada. Então, continuaremos aí no livro 2 de Biologia 1, certo? Finalizaremos o capítulo 5, referente ao capítulo de respiração celular e fermentação. Veremos os processos de fermentação alcoólica e fermentação lática. Espero que vocês consigam aproveitar bastante esse momento, ok? Vem junto comigo! Então, turma, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, ok? A gente vai continuar o assunto que nós começamos na aula passada. Um assunto referente ao capítulo 5, respiração celular e fermentação. Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu estou lá no livro 2 de Biologia 1, capítulo 5, página 8, ok? Então, na aula passada, gente, nós estudamos as 3 etapas da respiração celular. E hoje nós vamos concluir o capítulo estudando o processo de fermentação, ok? Nós temos 2 principais processos fermentativos, né? E eu digo principais porque eles são os que estão envolvidos, por exemplo, com a indústria de laticínios e com a indústria da produção de etanol, por exemplo, que é a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Então, será o conteúdo da nossa aula de hoje, ok? Vamos para frente. Então, pronto, gente. A fermentação é um processo de respiração anaeróbia, ou seja, que acontece na ausência de oxigênio. Lembram que na aula passada eu falei que a glicólise é uma etapa comum tanto aos processos aeróbios como aos processos anaeróbios, certo? Então, o que vai decidir se um organismo ele vai fazer respiração celular ou fermentação é justamente a presença ou a ausência de oxigênio. Se você observar aqui, ó, eu representei a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Só lembrando vocês que a glicólise nada mais é do que a oxidação da glicose a uma molécula de 3 carbonos, o piruvato, que também é chamado de ácido pirúvico, certo? Então, esse é o processo referente à glicólise, a primeira etapa da respiração celular. Então, o que acontece? A partir daí, gente, o que vai indicar se esse piruvato ele vai caminhar para a via fermentativa ou se esse piruvato vai caminhar para a via da respiração celular, vai ser a presença, bem aqui, ó, com oxigênio ou a ausência sem oxigênio, certo? Então, vai ser a presença ou ausência de oxigênio que vai indicar a continuidade da glicólise, certo? Na aula passada, a gente estudou a respiração celular, ou seja, o piruvato, na presença de oxigênio, ele vai entrar na via da respiração celular. O piruvato, ele vai atravessar a membrana da mitocôndria, por isso que eu coloquei aqui, ó, mitocôndria, vai dar origem ao acetil-CoA, em seguida vai entrar no ciclo de Krebs, que vai mandar elétrons através dos transportadores de elétrons lá para a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, essa é a via que o piruvato faz na presença de oxigênio. É um processo aeróbio. Mas na aula de hoje, a gente vai estudar a outra via, para onde o piruvato vai se não tiver oxigênio. Para onde é que o piruvato vai? O que acontece com ele na ausência de oxigênio? Ou seja, se é ausência de oxigênio, então vai ser um processo anaeróbio, certo? Então, o que acontece? Esse processo anaeróbio a gente chama de fermentação. Então, do mesmo jeito que a respiração celular, a fermentação também é um processo que ocorre para a produção de ATP, certo, gente? Ocorre no citoplasma da célula, certo? E é um processo anaeróbio de produção de ATP, certo? A respiração celular é um processo aeróbio de produção de ATP e a fermentação é um processo anaeróbio, certo?
o que acontece de diferente entre a fermentação e a respiração celular? Na respiração celular, que a gente estudou na aula passada, vocês viram que a gente quebra a glicose totalmente, certo? A glicose é totalmente quebrada, certo? Aqui na fermentação, a glicose, gente, é quebrada parcialmente. É por isso que a fermentação tem um saldo energético, ou seja, produz bem menos ATPs do que o processo de respiração. Lembra qual é o saldo energético da respiração? Cerca de 38 ATPs, que é quando a molécula de glicose é quebrada totalmente. Aqui na fermentação, gente, olha que curioso. Como a glicose ela só é quebrada parcialmente, só vai ocorrer a produção de 2 ATPs. Então, olha como a fermentação é um processo infinitamente menos energético, que produz bem menos energia do que a respiração. Tranquilo? Aí nós temos dois tipos de organismos que fazem a fermentação. Nós temos aqueles chamados de anaeróbios facultativos. Esses aqui, eles podem fazer tanto a fermentação como a respiração celular, certo? O que vai indicar o processo escolhido vai ser a presença ou ausência de oxigênio. Por isso o termo facultativo, ele pode fazer os dois. Agora, nós temos organismos que são chamados de anaeróbios restritos. Esses aqui, gente, obrigatoriamente realizam fermentação, processos fermentativos. Eles não sobrevivem em condições que apresentem oxigênio. Eles só conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, em condições de hipóxia, certo? Então, esses organismos, existem algumas bactérias, por exemplo, que são anaeróbios restritos. Tranquilo? Aí bem aqui eu coloquei, ó, nós temos dois tipos de fermentação. Temos a fermentação lática, em que o piruvato ele vai dar origem ao lactato, certo? Que também é chamado de ácido lático. E nós temos a fermentação chamada de alcoólica, que você vai ter no final a produção de álcool ou etanol, como queiram, tranquilo? E ainda a produção de CO2. Beleza? Então, esses serão os dois processos fermentativos que nós vamos estudar hoje. Para frente. Vamos começar, gente, pela fermentação alcoólica. Então, olha o que eu disse. A primeira etapa do processo de fermentação, ele é igual, idêntico à glicólise. Na verdade, a primeira etapa da fermentação é a glicólise, certo? A fermentação é o que acontece posteriormente com o ácido pirúvico. Então, ó, se você observar aqui, nós temos a primeira etapa, que é a glicólise, certo? Ó, quando você, a partir de um carboidrato de 6 átomos de carbono, no caso, a glicose, você quebra essa glicose e produz 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, certo? Se você observar, a gente quebrou a glicose ao meio. A glicose, ela tinha 6 átomos de carbono, você quebrou essa molécula em 2 moléculas de 3 átomos de carbono, os ácidos pirúvicos. Tranquilo? Do mesmo jeito, ó, o que a gente produz na glicólise? Olha só, 2 NADHs, né, ó, que são transportadores de elétrons, e nós produzimos na glicólise 2 ATPs. Então, até aqui, ó, tá tudo igual ao que a gente estudou na primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, certo? Então, aqui, na produção de 2 ácidos pirúvicos, nós temos a realização da glicólise. Nesse caso, como nós estamos estudando fermentação, então eu estou admitindo que não existe oxigênio no ambiente, certo? Nós estamos em condições anaeróbias. Então, o que vai acontecer com esse ácido pirúvico? Professor, ele vai lá para a mitocôndria para fazer respiração celular? Não, gente, porque não tem oxigênio. Lembra que eu disse que o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons na respiração celular? Se não tem, então não realiza respiração. Então, o que vai acontecer? Esse ácido pirúvico, gente, ele vai produzir uma molécula de etanol. Esse ácido pirúvico, que tem 3 átomos de carbono, vai perder uma molécula de CO2.
certo? Se ele perde uma molécula de CO2, ele está perdendo um átomo de carbono. Então, ele vai deixar de ter 3 átomos de carbono, vai deixar de ser ácido pirúvico, para dar origem a uma molécula de etanol, que só tem apenas 2 átomos de carbono. Então, o que acontece na fermentação alcoólica? O ácido pirúvico perde uma molécula de CO2, dando origem a uma molécula de álcool, o etanol. Por isso que o nome dessa fermentação, o nome desse processo fermentativo é fermentação alcoólica. Tranquilo? Por que eu coloquei esse processo ocorrendo 2 vezes? Aqui, ó, na esquerda e aqui na direita. Porque se você tinha 2 ácidos pirúvicos, obrigatoriamente você vai produzir 2 moléculas de etanol. Tranquilo? Então, gente, no final das contas, qual vai ser o saldo de ATP da fermentação alcoólica? Aqueles mesmos que são produzidos durante a glicólise, somente 2 ATPs. Então, gente, olha a disparidade entre a respiração celular e a fermentação. Enquanto a respiração celular produz 38 ATPs, o processo de fermentação alcoólica produz somente 2 ATPs. Tranquilo? Além de produzir etanol, 2 moléculas, e 2 moléculas de CO2. A gente vai ver que esse CO2 aqui, que ele é liberado, ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de panificação. Tranquilo? Para frente. Pronto. Olha só. Um organismo, gente, que realiza muito fermentação alcoólica são os chamados levedos, as leveduras. Certo, gente? Que são fungos unicelulares. Certo? Dentre essas leveduras, esses fungos unicelulares, os mais conhecidos que nós temos são leveduras do gênero Saccharomyces. Tranquilo? Então, nós temos inclusive uma espécie chamada de Saccharomyces cerevisiae, que é muito utilizada na fermentação alcoólica nas indústrias, por exemplo. Então, as leveduras são fungos unicelulares que obtêm energia por meio de processos fermentativos. Beleza? Fermentação alcoólica, para ser mais preciso. Então, gente, olha só. As leveduras e também algumas bactérias fermentam açúcares, né? Por exemplo, a glicose, produzindo álcool etílico ou etanol e CO2, como eu disse, né? O ácido pirúvico ele vai perder esse CO2 para dar origem ao álcool etílico. Esse processo a gente chamou de fermentação alcoólica. O homem, gente, utiliza muito esses 2 produtos da fermentação. O álcool etílico, que já é empregado há milênios na fabricação de bebidas alcoólicas, né? E também na produção, por exemplo, do pão, como eu disse. Por quê, professor? Porque é o seguinte, gente, à medida que as leveduras elas vão fermentando os açúcares presentes na massa do pão, o que acontece? Vai liberando o CO2, o processo fermentativo, vai proporcionando o crescimento da massa, assim como também uma espécie de aeração dessa massa, certo? Então, a massa do pão vai ficar bem mais macia por conta dessa liberação de CO2. Então, a fermentação alcoólica é um processo muito utilizado, né, na produção de bebidas alcoólicas e também na fabricação do pão. O próprio etanol, gente, produzido em larga escala, é produzido a partir da fermentação, por exemplo, do açúcar, da cana-de-açúcar, certo? Então, a gente percebe que esse processo ele é muito utilizado, né, na indústria, é muito utilizado nos nossos processos. Tranquilo? Então, esse primeiro tipo de fermentação é a fermentação do tipo alcoólica, onde você produz no final álcool etílico ou etanol, certo? E 2 moléculas de CO2. Você produz 2 ATPs, você produz 2 moléculas de etanol e você produz 2 moléculas de CO2. Isso na fermentação alcoólica. O segundo processo fermentativo, que eu vou dar ênfase na aula de hoje, é esse aqui, ó, fermentação lática,
certo? Gente, se vocês observarem, o nome desses processos fermentativos, eles vão se basear no produto produzido. Por exemplo, a fermentação alcoólica tem esse nome porque o produto é o álcool. A fermentação lática vai ter esse nome porque o produto é o ácido lático ou lactato. Tranquilo? São sinônimos. Então, olha só, praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é só o produto lá no final. Você tem aqui a primeira etapa, que é a etapa de glicólise, onde a glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, né? Sem querer ser repetitivo. A glicose contém 6 átomos de carbono, o piruvato contém 3 átomos de carbono. Então, é como se você tivesse quebrado a glicose ao meio. Beleza? No processo de glicólise, você produz 2 ATPs e 2 NADs. Tranquilo? Só que, o que acontece? Na fermentação lática, esses 2 piruvatos irão reagir com esses 2 NADs aqui, ó. Certo? O NAD vai perder elétron para o piruvato. Beleza? O NAD vai se oxidar, reduzindo o piruvato. Dessa forma, o piruvato vai dar origem a uma molécula de lactato ou ácido lático. Tranquilo, gente? Ou seja, os 2 piruvatos irão dar origem a 2 moléculas de ácido lático ou 2 moléculas de lactatos. Tranquilo? Então, se você observar, o que muda de um processo fermentativo para o outro é o produto lá no final. E a outra diferença é que esses 2 NADs produzidos na glicólise são utilizados aqui, ó, para converter o piruvato em lactato. Tranquilo? Então, se eu perguntasse quais eram os produtos da fermentação lática, você ia dizer que na fermentação lática ocorre a produção de 2 ATPs e 2 moléculas de ácido lático ou lactato, como queiram. Beleza? Então, se você observar, da mesma forma que a fermentação alcoólica, a fermentação lática também produz pouquíssima energia, se você compara, obviamente, com a respiração celular. Enquanto a respiração celular produz 38 ATPs, o processo de fermentação lática produz apenas 2 ATPs. Beleza? Do mesmo jeito, gente, que a fermentação alcoólica, a fermentação lática também ela é muito utilizada na indústria, certo? Olha só, a fermentação lática é um processo fermentativo anaeróbio. A gente acabou de ver, né? Porque ocorre na ausência de oxigênio, que visa degradar moléculas orgânicas para obtenção de energia. Nesse caso, você degrada a glicose para obter 2 moléculas apenas de ATP. Esse processo, gente, ele é muito utilizado por 2 gêneros específicos de bactérias, que a gente chama de bactérias do ácido lático. Bactérias do gênero Streptococcus, né? E as mais conhecidas, bactérias do gênero Lactobacillus, certo? Então, olha só, esse gênero, ele tem esse nome Lactobacillus, não é por acaso, porque os lactobacilos, eles são bactérias fermentadoras do açúcar do leite, certo? Então, olha que interessante. Essas bactérias são muito utilizadas, então, na produção de laticínios. Então, a fermentação do leite é realizada por bactérias que produzem ácido lático a partir da lactose. Então, a gente sabe que o açúcar do leite é a lactose. Então, o que acontece na indústria da fermentação lática? Você adiciona lactobacilos, por exemplo, ao leite, ok? Essas bactérias irão fermentar essa lactose, certo? A ponto de produzir ácido lático. Obviamente que quando você produz ácido lático, você está diminuindo o pH daquela solução, que nesse caso é o leite, certo? Ou seja, você está aumentando o grau de acidez. Então, o que acontece? Gente, a acidez vai provocar a coagulação das proteínas do leite, que vão precipitar, certo? O leite, então, fica com 2 aspectos. A gente consegue perceber uma parte mais líquida, chamada de soro, e uma parte mais sólida, que a gente chama de coalhada, o coalho.
Então, o que é aquele coalho? Gente, aquele coalho são proteínas coaguladas. São as proteínas, certo? Que foram precipitadas. Então, essas proteínas coaguladas, a coalhada, é que são a base para a produção de queijos, produção de iogurtes, por exemplo. Então, olha só como bactérias fermentadoras, como é o caso dos lactobacilos, são importantes para o processo de produção de iogurtes, por exemplo, de queijos, que são aí derivados conhecidos do leite, certo? Então, às vezes a gente acha que um processo desse, que a gente estuda em biologia, ele não é importante, mas ele, na verdade, está mais presente no nosso dia a dia do que o que a gente pensa. Tranquilo? Para frente. Outra coisa interessante, olha só, o nosso músculo, certo? O nosso músculo esquelético, a nossa musculatura, também chega a realizar a fermentação lática. Professor, mas as nossas células não fazem respiração celular? Sim, na presença de oxigênio. Então, digamos que você esteja fazendo uma atividade física muito intensa. Obviamente que vai chegar um período em que vai começar a faltar oxigênio. Então, quando falta oxigênio, as suas células musculares, que a gente chama de fibra muscular ou miócito, não vai mais realizar a respiração. Olha para o meu esqueminha aqui, ó. Quando falta o oxigênio, risquei a molécula de oxigênio aqui no esquema. O que vai acontecer? Para continuar gerando ATP, as nossas células musculares terão que realizar, em condições anaeróbias, ou seja, sem oxigênio, a fermentação lática, certo? Então, faltou oxigênio para a nossa musculatura, a gente tem que continuar produzindo energia, mas não mais por processos respiratórios aeróbios, mas sim por processos fermentativos. Nesse caso, o nosso músculo faz fermentação lática. Tranquilo? Então, o que acontece? Olha só, você vai ter um acúmulo de ácido lático. As suas células vão degradar essa glicose, que no final vai produzir ácido lático. Afinal de contas, nós estamos falando de fermentação lática. Esse ácido lático vai produzir 2 ATPs, essa fermentação lática vai produzir 2 ATPs e 2 moléculas de ácido lático. O que acontece? Quanto mais fermentação o seu músculo vai fazendo, mais lactato você vai produzindo. O problema é que esse excesso de ácido lático ou lactato, gente, nos nossos músculos, podem causar vários problemas, como dor muscular, fadiga muscular, cãibras, por exemplo. Então, aquele cansaço físico, aquelas dores musculares que a gente sente, é porque o nosso músculo ele começou a trabalhar através de processos fermentativos, começou a produzir ácido lático. Professor, esse ácido lático ele vai permanecer sempre no músculo? Não. Dentro de 24 horas, aproximadamente, todo esse lactato é retirado do nosso músculo, vai lá para o fígado, onde esse lactato vai ser novamente reconvertido em glicose. Aí a gente pode utilizar essa glicose novamente para fazer respiração celular ou, se necessário, fermentação lática novamente. Então, olha só, não somente bactérias como os lactobacilos realizam realizam a fermentação, mas as nossas células musculares, gente, também são capazes de realizar processos fermentativos, certo? Aí, lembrar somente que o processo fermentativo produz bem menos energia na forma de ATPs do que a respiração celular. Por isso que é mais vantajoso realizar o que, gente? Respiração celular, né? Você gera 38 ATPs. Na fermentação, você gera apenas 2 ATPs. Tranquilo? Então, pronto, gente. Esse era o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, com essas 2 aulas, a gente liquidou aí o capítulo 5. Nós vimos respiração celular, todas as etapas da respiração celular, e vimos também os 2 processos fermentativos. Tranquilo? Dei uma lida no capítulo, certo? Para que vocês possam fixar bem o conteúdo. Beleza, gente? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Ok?